Hey pessoal, eu sou a Ali e bem-vindos de volta a Radiant Star. Bom, algumas coisas que eu tenho que falar pra vocês antes da nossa gameplay começar são o seguinte. Em primeiro lugar, eu não estou jogando Radiant Star nesse exato momento. O que aconteceu foi, eu gravei o vídeo, editei o vídeo, salvei o vídeo e de alguma forma misteriosa eu perdi o vídeo. Então eu tô assistindo meu footage original e eu vou fazer uma redublagem, né, um voice over aqui com vocês por cima da nossa gravação do jogo. Sobre as coisas que aconteceram, o que eu fiz e tentar deixar um pouco mais interessante. Porque, vamos falar a verdade, o Radiant Star, ele é um jogo um pouco parado. Ele é extremamente realista em questão equestre, né? O mundo equestre é muito isso aqui mesmo. Mas ele é bem parado, porque o que acontece? Eu já mostrei pra vocês as 3 modalidades. Eu já mostrei pra vocês o adestramento, eu já mostrei pra vocês o salto e eu também já mostrei pra vocês o cross country. Eu lembro que nesse momento aqui, a nossa tela tá parada, é porque eu ainda tava explicando alguma coisa pra vocês. Provavelmente o motivo de, na própria gravação original, eu não ter usado a minha webcam é porque eu não tinha preparado as coisas. Eu vi que a gravação tava muito em cima da hora, eu não tinha preparado nada. E aí eu falei, bom, vamos sem webcam mesmo. Até porque não fez muita diferença, vocês não perceberam muito assim a presença da webcam. Então a gente vai fazer alguns vídeos sim, alguns vídeos não. Ok, nesse momento aqui eu mostrei pra vocês os meus 3 cavalos. A Caramel, o Lightning e a Sunset Shimmer, ou o Sunset Shimmer, não sei se ele é macho ou fêmea, eu não lembro mais, das 3 modalidades que a gente tem. Como a gente já fez a primeira prova em todas as 3 modalidades, a gente volta para adestramento, então a gente volta para Caramel. A gente já fez, né, o primeiro coaster, a gente ficou em primeiro lugar em tudo e no geral também. E agora a gente precisa ir para Richwell, as provas de adestramento, salto e cross country. Só que antes da gente entrar nessas 3 provas, a gente precisa treinar. Então agora, nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer, no caso o que a gente já fez, mas... enfim, o que vocês vão ver aqui hoje vai ser todo o meu treinamento de adestramento com a Caramel, para a motivação e obediência dela chegarem ali no canto onde está marcado, onde precisa estar para ela ir para as próximas provas. Eu lembro nesse momento que eu achei que eu tinha algum equipamento novo, mas na verdade eu não tinha, e aí eu só fiquei olhando os equipamentos que a gente ganhou com a primeira prova, e realmente ela fica mais bonitinha de verde. As ligas cinza ficaram bem legais. E as crinas, ainda tem alguns modelos de crina que são um pouco estranhos. Eu espero que nessa gameplay aqui a gente consiga desbloquear o resto. Beleza, depois que eu, equipei ela, a gente vai agora pro nosso treinamento de motivação e obediência. Pra vocês verem que as coisas não vão estar assim exatamente. Eu não vou falar exatamente o que eu tô mostrando com o mouse, porque é um voice over, deixando claro aqui. Beleza, primeira reprise de motivação. Vocês repararam ali que as 3 reprises de adestramento são para subir a motivação. É porque a obediência geralmente a gente sobe de outro jeito. Geralmente a gente sobe limpando o cavalo. E também, eu sei que passeios externos, que é uma coisa que eu ainda não mostrei pra vocês, sobe um pouco a obediência. Mas nesse caso aqui eu vou mostrar pra vocês as minhas 3 reprises. Se eu não tiver nada pra falar, provavelmente o vídeo vai ser cortado ou acelerado. Então se vocês verem algum corte é porque tava ficando muito cansativo. E bom, a gente começa com o Extended Walk. E eu sempre começo até o primeiro ponto na velocidade em que a gente vai começar a reprise, só pra não ter que mudar de novo. Bom, como eu tava falando, o Radiant Star, ele é um dos jogos com o adestramento mais correto, com a equitação mais correta que eu já vi. Só que assim, no adestramento. Porque em outras habilidades, eu confesso que já vi melhores. Em jogos que vocês vão ver aqui no canal. Exemplos, é que eu não quero citar muito, porque vocês vão ver aqui no canal. Mas, gente, Lucinda Green's Equestrian Challenge tá fantástico. Meu Deus, o que é aquele cross country? Só que assim, falando agora do adestramento, já que hoje é o dia do adestramento, o Radiant Star, ele tem o adestramento mais difícil e mais realista. Porque na maioria dos jogos que eu vejo por aí, o adestramento ele é com aquele sistema de setas, onde você acerta uma sequência de setas e o cavalo faz o exercício. A gente tem exceções que são
o My Horse and Me 2, o My Horse and Me 1 eu não tenho certeza, porque eu não me lembro. O próprio Radiant Club Championship, quando ele era completo, ele também tinha um sistema de adestramento impecável, que era bem parecido com o Radiant Star. E aqui eu lembro que esse aviso de obediência bem na hora que eu ia fazer uma transição me atrapalhou bastante e eu fiquei muito irritada, mas tudo bem, acontece. Ok, continuando o que eu tava falando. A maioria dos jogos é por sistema de setas e o Radiant Star não é por sistema de setas, o que dá um diferencial bom pro jogo, coloca uma dificuldade no jogo, deixa ele um pouco mais interessante, só que é muito difícil. Eu tô conseguindo uma boa pontuação por enquanto, 9, 10 sempre, porque a gente ainda tá no começo, a gente ainda tá treinando pra segunda prova. E nesse jogo aqui, existem provas reais, por exemplo, a prova de Teotihuacan, que, né, é uma prova importante que a gente, né, vê na TV. Se você é Amazona Cavaleiro ou acompanha o mundo equestre, você com certeza conhece Teotihuacan. E uma prova muito mais difícil com exercícios reais. Uau, aí eu errei bastante. Aí foi complicado. Porque além de já ser muito difícil, o cavalo ainda é controlado com o mouse e a sensibilidade é muito estranha. Então, às vezes eu me irrito bastante jogando Radiant Star, principalmente na parte do adestramento, porque é realmente complicado. Vai ficar muito mais difícil quando a gente tiver que fazer exercícios mais complexos, quando a gente tiver que fazer os passos, né? No caso, a gente ainda, nessa prova mesmo, vai poder fazer piaffe, passagem, galope estendido, coisa e tal. Bom, a gente foi bem, tirando aquele 0 que eu tirei ali porque eu não consegui fazer a curva. E agora a gente foi pra nossa segunda reprise de adestramento. Um detalhe interessante sobre o adestramento é que, diferente do salto, onde você chega, a pista tá armada, você vai lá, reconhece o percurso, aquece e salta, no adestramento você recebe a sua reprise antes e você treina ela em casa. Então, aqui no jogo é exatamente isso que a gente tá fazendo. As reprises que a gente tá treinando aqui no aquecimento são exatamente as mesmas reprises que a gente vai apresentar na prova de Ritual. Eu achei isso muito interessante, muito legal. Pelo menos, né, o treinamento tá certinho, porque, sério, de novo, em vários outros jogos não é assim que funciona. Então isso aqui, pelo menos, eles pensaram um pouco nisso. Eu até pensei, ué, mas a gente tá fazendo igual? E aí o meu professor, ele realmente falou pra mim, você recebe reprise antes, você treina em casa e depois você apresenta. Porque existem reprises, eu já vi vídeos de adestramento, se eu não me engano, que chegam até 6 minutos de reprise. Ou até mais que isso. Me corrijam se eu tiver errada, eu não sou muito boa em adestramento, em saber as coisas de adestramento, concordo que eu tinha que pesquisar um pouco mais. Porém, é uma coisa muito grande pra você receber, decorar na hora, assim, como se fosse no salto. Então, é óbvio que você tem que treinar em casa. Até porque você tem que buscar a melhor forma de fazer. Ok, aqui a gente começou, né, com os exercícios mais complexos, que é o passagem. E o jeito que a gente faz esse exercício também é bem interessante. É complicado porque eu tenho que usar o mouse e as setas ao mesmo tempo, então a minha mão fica bem dobrada no teclado. Se ele reconhecesse WSD, seria um pouquinho mais fácil, mas tudo bem. O que eu quero levar em consideração é que os movimentos que você faz com as setas é mais ou menos o que a gente faz em cima do cavalo com as pernas. Isso que é bem interessante, quando a gente fica tocando o cavalo e ao mesmo tempo unindo ele para ele fazer o passagem. É bem interessante. Um trote médio, depois um passo estendido. Levando em conta que o jogo é de 2008, eu acho ele muito bom. Ok, agora a gente tá fazendo uma left traverser, que aqui a gente chama de ceder a perna. Eu acho que é o ceder a perna. Eu faço ele... Não. No caso, aqui é o apoio. O ceder a perna é quando o cavalo faz o movimento contrário. Ele faz... Quer dizer, é o mesmo movimento, só que a encurvatura dele tá pra fora. No caso, a encurvatura dele tava pra dentro. Ok, acabamos a nossa segunda reprise. Última reprise. E agora tem um outro exercício que eu faço bastante,
que eu esqueci o nome. E eu espero muito lembrar o nome, porque eu faço ele sempre. Em toda curva, a gente tem que fazer esse exercício. Por favor, eu acho que eu vou colocar ele aqui na tela quando eu lembrar o nome. Se eu lembrar o nome. Porém, vocês podem até reparar que nos meus vídeos com o Hícaro, sempre que eu faço uma curva, eu sempre deixo ele bem encurvadinho, bem redondinho. Nunca faço uma curva com ele reto, uma curva quadrada, porque é sempre importante a gente trabalhar a encurvatura do cavalo. Enfim, agora a gente vai fazer uma transição bem legal, bem interessante, do canter pro passo. E um trote curtinho. Eu demorei um pouco nessa transição, né? Mas tudo bem. Outra coisa que esse jogo presta bastante atenção é que os exercícios são realmente feitos nas letras. Olha lá. Agora a gente vai fazer a right traverser no M. E é bem certinho, olha lá. A gente vai fazer uma diagonal perfeita do M ao K. E no caso, pra gente aqui seria o apoio. Eu conheço como apoio. Muito bom. Entrando na linha do meio, a gente vai fazer agora um galope estendido. Que eu já vi em várias reprises de adestramento, um galope estendido terminando com uma pirueta. Opa, que eu errei e fui para um alto. Um galope estendido terminando com uma pirueta e em níveis, né, bem mais altos. Aí no caso a gente ainda não tá no nível de fazer uma pirueta. E agora a gente vai fazer o passage de novo. Então, essa mensagem sempre me atrapalha. Sempre vou fazer um exercício e ela aparece. Uma coisa que me confundiu bastante, pelo que vocês estão vendo aí no chão, todas as vezes que ficou vermelho são as vezes que eu errei, é porque o tempo, né, o timing de você clicar nas setinhas brancas pro lado não é o mesmo timing das patas do cavalo, então isso me confundiu bastante. Mais uma left traverse. Isso. Que nome estranho de falar rápido. Enfim, mais um apoio. Eu acho que esse aí foi um pouquinho... Não, deixa quieto. Eu ia falar, acho que esse aí foi um pouco melhor, mas eu tô vendo que não. Realmente. Eu sou uma negação no adestramento até jogando. E mais uma vez a gente vai fazer um passagem. A nossa motivação já chegou onde ela tinha que chegar. A gente já tá ali com a motivação boa. Ok, esse passagem... deixa pra lá. Eu ia falar que esse passagem tá dando certo. Mas ele não tá. Ok, trote médio. Não, passo estendido. O trote médio é depois. Vocês já imaginaram ter que decorar uma represa inteira? Eu não consigo fazer certo nem com o próprio jogo me dizendo qual é o próximo passo e qual vai ser o posterior dele. Mas imagina você ter que decorar em cada letra o que você vai fazer. Nossa motivação já até passou do que a gente precisava. Eu já podia até parar. Mas o jogo, ele só obriga você a parar mesmo quando as duas habilidades chegam aonde elas precisam chegar. Quando você já chegou, você não pode treinar mais que isso, porque você não pode ter mais habilidade do que a prova pede. Aí seria um pouco injusto de acordo com ele. Tá certo, tá certo. Só que no caso, a nossa motivação, eu podia treinar a motivação até onde eu quisesse, porque essas 3 reprises, elas só iam subir a motivação, a obediência não. Eu acho que a obediência sobe um pouco, só que bem menos. Então eu podia subir bastante a minha motivação, ficar com ela bem alta, até a obediência chegar onde precisa, e aí concordo que seria um pouco injusto. Sim, a nossa obediência subiu em 23%, então eu tô ganhando obediência sim. Como eu já fiz as 3 reprises, eu achei melhor não repetir elas
e ganhar a obediência do jeito que eu falei, cuidando do cavalo. Porque os cavalos aqui, você faz qualquer coisa, você sobe em cima dele e pronto, eles já ficam imundos. Muito em breve eu vou fazer um vídeo como se fosse um top 10 dos jogos de cavalo que a gente já jogou aqui no canal. E vão ter várias categorias, tanto realismo, né, em questão de jogabilidade, salto, cross-country e adestramento, gráficos, e uma coisa que eu pensei bastante em pôr também é o sistema de carrying dos cavalos, porque tem jogos que tem um sistema de carrying maravilhoso, tem jogos que não tem sistema de carrying nenhum. E também o que mais você pode fazer no jogo, né? Porque tem vários jogos como esse aqui que você só pode montar o cavalo e competir. Você não é uma personagem, você não controla uma personagem sem estar em cima do cavalo. Tem vários jogos que são assim. Lucinda Green's Equestrian Challenge é um desses. Ou seja, eles não têm um mundo aberto, podemos dizer que sim. Esse aqui até tem um espaço bom para você correr depois livremente se você quiser. Mas você não pode descer do cavalo. O único jogo que realmente tem um pequeno mundo aberto, onde você controla o seu personagem, pode montar os cavalos, competir, tem um sistema de carrying bom, é Let's Ride Silver Buckle Stables. Eu vou trazer esse jogo aqui no canal, porque foi o primeiro jogo de cavalo que eu conheci em toda a minha vida. E vocês vão amar muito esse jogo, porque ele é um jogo western. Pessoal, ele é um jogo western. Eu sempre trago clássicos aqui no canal, porque é o que eu monto, é o que eu faço. Eu monto no hipismo clássico. Então eu trago o mais próximo da minha realidade. Só que eu já fui do western, eu já fiz 3 tambores por um bom tempo. Então, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu fazia 3 tambores. E era interessante porque era meu mundo. Por isso que também eu amava esse jogo. Só que vocês vão gostar dele por muitas coisas mesmo. O jogo é muito antigo, os gráficos eu posso até dizer que deixam a desejar um pouco. Só que a gente nem pensa nos gráficos levando em consideração a jogabilidade, as provas, os objetivos que a gente tem. Tem bastante coisa pra fazer. Por mais que ele seja um jogo fechado, ele tem muitos objetivos, ele tem muitas opções de muitas coisas, principalmente de cavalos que você pode ter. Tem certas limitações que outros jogos não têm, mas ele tem uma variedade de muitas coisas, por exemplo, equipamentos. É bem legal, vocês vão gostar bastante. Ok, e aqui a gente recebeu a mensagem que a nossa obediência subiu, porque a gente cuidou do nosso cavalo, e agora a gente tá completamente treinado e pronto para ir pra classe de 2 estrelas e competir no treinamento de Richwell. Eu acho que eu quis terminar de cuidar do cavalo, eu não lembro. Sim, né? Até porque a gente sempre tem que cuidar dos nossos cavalos, né? Uma coisa que eu queria fazer na vida real. Porque em vários lugares é assim. Em vários lugares você não pode cuidar do seu cavalo. É sempre um tratador que faz isso. Em vários lugares mesmo. E eu esqueci de dar comida pra ele. Eu lembro disso. E na minha hípica, por mais que às vezes eu dê banho, escove, aprendi a selar 1 ou 2 vezes, a gente não tem esse sistema de carrying real lá. Nossa, Amazonas. A gente simplesmente monta, faz a aula, depois entrega o cavalo pro tratador e é isso aí. Ok, agora a gente coloca o equipamento de novo. Eu não precisaria colocar o equipamento, porque se a gente vai pra prova, o equipamento vai direto porque a gente não pode competir a pelo. Porém, a gente abre o vestiário, né, onde a gente equipa o cavalo, pra mudar as coisas que você escolheu pro seu cavalo. Ok, vamos ver se eu fui direto ou se eu quis ver alguma coisa no meu vestiário. Eu acho que eu fui direto. Vamos ver. Aqui a gente pode ver também a terceira prova que a gente vai fazer, que vai ser New Steed. E, se eu não me engane, a 4ª prova vai ser em Ashen. E aí eu não sei se termina com 4 estrelas ou com 5 estrelas. Ok. Agora sim, competição aparentemente na internacional. Eu não sei o que é WEA. Queria muito saber. Winter Equestrian. Não, brincadeira. Vamos lá. Richwell, primeira prova. Como eu tô assistindo, tá, gente? Então eu tenho que esperar as coisas acontecerem pra falar pra vocês. Ela faz o cumprimento. Sempre cumprimentem o júri, pessoal.
Quando eu fui pra Granja Viana, eu vi que pouquíssimas pessoas cumprimentavam o júri. Muitas entravam na pista e já passavam na fotocélula, já faziam a pista direto. Sempre cumprimentem o júri, por questão de educação mesmo, até, sabe, é bem interessante você cumprimentar o júri. Ok, como vocês podem ver, né, a gente começou com o Collected Walk, depois trote médio, então... Se eu não me engano, é exatamente a mesma reprise que a gente fez. Eu não decorei a reprise, de jeito nenhum, nem vou conseguir decorar. Não sei se enquanto eu estiver editando vou conseguir perceber se é a mesma reprise. Talvez eu dê uma olhadinha só pra ter certeza. Porém, eu acho que é por causa disso, né? De a gente sempre treinar nossa reprise em casa antes de fazer. Ok, primeira diagonal. Achei que ia ser uma left traverser. Left, right. No caso ia ser uma left. Desculpem o barulho do celular. Canter, canter, canter. Perdida. Completamente perdida. Uau. E uma transição pro trote. Reunido. Isso aqui eu faço bastante, né? Que é um círculo de 10 metros. Trote normal. Vamos ver se eu vou fazer outro. Eu não lembro se agora eu vou fazer outro círculo de... sim. Eu vou fazer outro círculo de 10 metros. Com um perfeitíssimo círculo de 10 metros. E uma transição pro passo. Eu não sei se seria pedir demais, mas infelizmente como a câmera do jogo não muda, a gente sempre vê o cavalo nesse ângulo, não consigo perceber se ele transpista. Não sei se seria pedir demais pro jogo, se pensariam em tantas coisas assim, como a gente não pode mudar o jeito que é o nosso cavalo, o passo dele é assim, o trote dele é assim, o galope dele é assim. Porém, eu queria ver, né, porque o transpistar do cavalo mostra que ele tá relaxado, com a coluna solta, e é isso que a gente quer ver num belo passo. E fim da primeira reprise. Foi bem rapidinho. A gente começa sempre ganhando, porque se a gente não faz nenhuma besteira, a gente ganha. Porque os NPCs desse jogo aqui são bem burros. No caso, mais pra frente, eu sei que nas próximas provas, qualquer penalidade já vai tirar a gente da liderança. Mas por enquanto a gente tá na segunda prova, então não é nada assim tão... Ok, segunda reprise. Trote médio. Agora que eu percebi que a gente vai fazer uma figura até um pouco estranha, né? Da linha do meio até o B. E depois a gente volta. Tudo bem. Eu não tenho certeza se nesse jogo a gente faz mudanças de mão. Seria muito bom se a gente fizesse, mas eu não tô lembrada agora. Em algum jogo que eu tava jogando recentemente, eu percebi que o cavalo faz mudanças de mão e eu fiquei muito impressionada que eu nunca tinha percebido. Vamos ver se esse passagem foi um pouquinho melhor. Não, tô vendo tudo vermelho ali.
eu sempre aperto junto com o tempo das patas. E é por isso que eu sempre erro. Foi um pouco melhor, 9 pontos não tá tão ruim. Porém, não foi perfeito. A gente queria um perfeito. Falando agora de um outro jogo, só pra gente passar o tempo enquanto eu ver essa reprise. Ostwind. Vocês que assistiram a minha gameplay de Ostwind provavelmente notaram que em algum momento, eu acho que eu já falei, que o Ostwind galopa em uma mão e em outro pé. Eu não sei como eu posso explicar pra vocês, mas é como se, por exemplo, se ele galopasse na mão esquerda, ele sempre vai estar com o pé errado, apenas com o pé errado. E eu achei isso bem estranho. Eu falei, poxa, jogo, vocês não prestam atenção na fisionomia do cavalo, porque, ok, os cavalos galopam assim, mas é desconfortável pra eles. Isso é quando o galope deles está, tipo, errado, desequilibrado, coisas e tal. Ok. Relevei, certo? Certo. E esses dias eu tava vendo alguns vídeos sobre o filme Ostwind, algumas edições que se fizeram sobre o filme Ostwind, e eu percebi que o cavalo do filme galopa desse jeito. Aí eu falei, ah, não é possível. Não era o jogo que tava errado. O cavalo faz isso, então o jogo simplesmente fez o que o cavalo faz. Quiseram passar a imagem do cavalo. Bom, a gente fez e ficou em primeiro lugar na nossa segunda reprise. E agora a gente vai pra nossa terceira e última reprise de Ritual. Ok, transição pro Canter. A gente já não fez nenhuma left traverser ou right traverse. Quase errei, tudo bem, né? Fazer o quê? Trote reunido. Agora sim. Sim, pessoal, eu acho que são realmente as mesmas reprises. Uau, tudo errado. Agora sim, consegui me acertar. Galope estendido. E uma transição pro passo. Reunido. Uma coisa que eu falei é que se seu cavalo faz isso dessa forma, como no jogo, ele é um deus. Passagem. Vamos ver se eu me acertei com o passagem. Eu acho que esse foi um dos melhores passagens que eu fiz, mas não tenho certeza. Vamos ver. Com certeza não. Não, vamos lá. Agora eu comecei a acertar. Tá, foi bonzinho. O Passage é a minha figura favorita no adestramento. Eu acho muito fofo. Eu queria muito fazer. Teve uma vez que eu tava treinando com um carinhoso e aí eu coloquei muita perna e muita mão e meu professor falou assim: ah, não, agora ele tá passageando. Eu fiquei tipo, ah, meu Deus, eu tô conseguindo fazer o passagem. Isso aqui, não, eu tinha que fazer exercícios mesmo, eu tava fazendo outras coisas. E aí eu não pude ficar brincando de fazer passagem nem nada. Mas se um dia eu voltar a montar no carinhoso, eu prometo que eu peço pro meu professor pra fazer o passagem e ver se ele me ensina. Pra eu poder fazer certinho. Por falar nisso, vamos lá fazer o passagem de novo.
Foi mais ou menos. Mas 9 é digno. Gente, o clima mudou drasticamente e com isso é claro que a minha voz também vai ficar um pouco mais rouca, porque vocês sabem que esfria e aí eu fico doente, claro, sempre. E olha que a gente nem tá perto de prova, hein? Muito aberto, muito aberto. Não, ó, vou ganhar... Tá, 9, beleza. Mas eu abri muito, podia ter muito bem pego um 10 nessa figura. Ok, left traverse. Essa foi até que bem melhorzinha. Linha do meio e passo estendido. Acabamos? Acabamos. E obviamente a gente ganhou. Porque os NPCs são muito burros. Ok. Ali eu tinha visto que eu tinha pego novas roupas, mas por algum motivo eu entendi que eu tinha pego novos equipamentos, então daqui a pouco eu sei que eu vou testar esses equipamentos, mas não tem equipamentos nenhum e eu vou ficar muito frustrada. Enfim, a parte mais chata desse jogo é realmente que todas as vezes que você sobe em cima do cavalo, ele fica imundo, é surreal. E todas as vezes você tem que limpar o casco dele, todas as vezes o casco dele tá extremamente cheio de sujeira. E eu acho a parte de limpar o casco dos cavalos péssima. Eu odeio. Ainda bem que esse aqui não é o My Origin Stables 2, porque vocês sabem como o My Origin Stables 2, a parte de limpar o casco é irritante e estressante, e você tem sempre que fazer por causa do rating do seu centro equestre. E graças a Deus que eu não vou mais gravar aquele jogo, eu agradeço muito a quem assistiu aqui, aquela gameplay e quem tava gostando. Por mais que a gente tava acabando, eu não vou voltar a gravar aquele jogo, porque depois que eu troquei de computador e perdi o progresso pela segunda vez, eu não vou começar de novo. Eu sinto muito. Ok, e aqui a gente teve que limpar o casco da nossa caramel de novo. Me fez lembrar, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que são poucos os jogos que no sistema de cleaning tem limpar o casco. Tem vários que eu gosto, tem vários que eu falo, beleza, tá certo, é isso aqui mesmo. Tem vários que eu acho que tá errado e tem vários que você nem faz isso. Na maioria das vezes o sistema de cleaning é simplesmente você escovar o cavalo ou dar banho nele. Eu nunca limpei o casco de um cavalo. Tinha uma outra palavra, porque esse negocinho que a gente usa pra limpar o casco do cavalo também tem um nome, que agora eu me esqueci. Não sei se é casqueador ou alguma coisa do tipo. Enfim, o que eu quero dizer é que infelizmente eu nunca fiz isso. Queria bastante, mas nunca fiz. Ok, a nossa obediência subiu em 5%, o que é bom porque quando a gente terminar nas outras habilidades, o jogo vai pedir pra gente competir e pra gente treinar de novo com um novo nível de motivação e obediência. Então é bom a gente já ir ganhando obediência, porque obediência é assim que a gente ganha. Ok, e foi nesse momento aí que eu fui equipar ela com esperanças de que eu iria ter um equipamento novo, mas Ali, você é muito burra, porque clothing significa roupas, não equipamento. E foi isso aí, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês estejam gostando de Raging Star. Em vários lugares, uma curiosidade é que em vários lugares eu li o nome desse jogo como Raging Star 3. E o que me deixou muito curiosa foi, cadê o 1 e o 2? Mas enfim,
Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A sua inscrição é muito importante. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau, pessoal.